Bem, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. O vídeo em destaque não será gravado. Será que eu vou ter que tirar isso aqui? Acho que sim. Eu não sei como que aparece aí para vocês. Para mim aparece normal. Essas gravações, até agora a gente não teve nenhum problema, né? Mas alguns professores relatam que às vezes o programa ele não está gravando as aulas. E aí o pessoal fica sem ter como consultar depois. O que eu acho uma pena. Eu gostaria até de poder gravar isso aqui no próprio Windows, né, com, sei lá, algum aplicativo aqui qualquer, mas eu teria que procurar esse aplicativo por enquanto. Eu acho que nós vamos continuar com esse aí do Teams. Se a gente tiver algum problema, eu, sei lá, gravo algum outro e coloco lá no lugar para vocês. Bom, então, nós paramos ali, ó. Vejamos. A gente chegou a ler, se lembro bem, a gente chegou a terminar isso aqui, ó, essa parte do texto, até ali, cultura. Eric, só um minutinho te interrompendo. Sim. Você falou de gravar em outro programa. O Windows 10 ele tem um atalho que quando você coloca Windows mais G ao mesmo tempo, dá para você gravar a tela sem um aplicativo. É como se fosse um atalho para gravação de jogos, mas dá para usar para gravar a tela normalmente. E aí, será que o meu Windows suporta duas gravações? Eis a questão. Se eu travar, se eu sumir, qualquer coisa acontecer comigo, me sequestrarem, podem saber que foi o Windows, ok? Microfone, como é que faz aqui? Está desligado. Câmera, gravador de voz. E aí, cadê? Não consigo achar. Gravador fazer. Bom, acessei aqui. Configurações. Deixa eu ver se ele continua funcionando. Alt e subir o microfone. Ligou? Captura. Legal, o microfone ligou. Bom, espero que sim. Estou fazendo isso, tá, Lorena? Vamos ver. Qualquer coisa, então, pronto, eu tenho essa outra gravação aí como, sei lá, reserva. Professor, se der errado, só dá 0 para ela. Eu gostei disso não, Albi, eu, hein? A sugestão é do Felipe, né? Gente, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o som, eu também já não estou escutando nada. Eu já ia lançar a nota da prova para vocês hoje, vocês acreditam, mas vocês não fizeram, né? Eu acho o seguinte, nós vamos fazer na segunda-feira que vem, tá? Aqui, ó, essa é a última parte realmente importante do texto,
Não, peraí, ainda tem essa outra, mas a gente não vai ler até o fim, não. A gente vai ler só uma parte, só o comecinho. Eu queria só saber de vocês se a gente terminou isso aqui, ó. Eu acho que não, né? Eu acho que a gente chegou até aqui, não foi? Alguém aí pode me ajudar, me lembrando, se a gente, sei lá, terminou de ler essa parte aqui, ó? Ou se a gente parou aqui, nessa parte que ele fala da tridimensionalidade que favoreceu percepção de distância. Quem lembra? Eric, pode dar um zoom na tela? Não tô conseguindo ler. No texto? Um pouquinho pequeno. Isso. Ok. Melhorou? Melhorou. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Será que é aqui? Funcionou, né? Não, peraí. Funcionou. Não funcionou. Eita. A gente chegou até essa parte que ele fala da maturação lenta da infância. Vocês se lembram disso? Não lembro. Então a gente não veio até aqui. É ou não é, pô? Eu não lembro, professor. Segunda passada já não teve aula aí que eu tô mais esquecido ainda. Segunda não teve aula. Essa primeira linha falando das questões gravitacionais a gente não viu. O Tim tinha falado. Saiu. Tá. Bom, então eu acho que foi aí mesmo. Porque, vejam, se a gente tivesse continuado, eu certamente teria que sublinhado um bocado de outras coisas e não tem nada, só tem aqui. O que a gente viu, então, na última aula, foi o Cortella fazendo digamos assim, um roteiro por entre as espécies que foram surgindo no desenvolvimento do Homo sapiens, né? Nós tivemos, em primeiro lugar, o Australopithecus, mas eu devo ter dito que, a partir do Australopithecus, esses outros, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, se me lembro bem, ainda há algum outro aí, que ele não está citando, não vieram um depois do outro. Isso aqui não é uma listinha cronológica, isso aqui foi acontecendo, por vezes, em bifurcações no desenvolvimento do Australopiteco, né? Então, aqui foi o Homo habilis, ali foi o Homo erectus, e por aí vai. O interessante aqui é o seguinte: Homo habilis é um termo que remete ao fato de que essa espécie, ela provavelmente já tinha produção de ferramentas, né? Homo erectus, por outro lado, eu não entendo muito bem, aliás, do que eu entendo, né? Porra nenhuma. Por que desse nome? Já que, olha, veja, ele já disse que o Australopithecus, ele já era um bípede, ou seja, já se portava, né? Ele se comportava, né? Não mais como um quadrúpede. Ele já tinha as mãos liberadas, né? O uso das mãos, independente dos pés, portanto, né? Ele se colocava ereto, né? Bom, depois a gente pesquisa essas coisas na medida, né, sei lá, do interesse que despertar aí. Eu devia ter feito isso, confesso. Agora que na verdade, agora que essas coisas estão me chamando a atenção, mas, bom,
vamos seguir, né? Nós não estamos aqui para estudar paleoantropologia, nosso negócio é outro. Nós falamos do Neandertal, que conviveu com o Homo sapiens. Alguns aí de vocês levantaram algumas hipóteses do desaparecimento do Neandertal. Isso aí eu acho que vocês se lembram, a gente comentou disso. E aqui fala que o Homo sapiens surgiu há 35 mil anos. Parece que esse dado aí ele está desatualizado, né? Parece que o Homo sapiens é mais antigo. O interessante é que nós não somos simplesmente Homo sapiens, né? Somos Homo sapiens sapiens. Outra coisa para a gente revirar por aí. Qual que é essa especificidade em relação ao Homo sapiens, né? Quer dizer, Homo sapiens aqui no caso seria um gênero e não uma espécie. Ou então ele é uma espécie e nós somos algo ainda mais específico. Mas, beleza. Passamos por aí, chegamos lá. Na enunciação da lei do Darwin, por meio da qual ele vai levantar aqui alguns fatores, não todos, ele vai fazer só um rápido sobrevoo por esse processo de desenvolvimento, né? Ele vai dizer ali que os mais longínquos dos ancestrais dos hominídeos, por isso aí eu estou entendendo os anteriores aos australopitecos, porque o australopiteco já é um hominídeo, né? Eles eram primatas arborícolas, então eles viviam em árvores. Ok. Uma hipótese seria escassez de alimentos ou, né, qualquer outra coisa que poderia ser, não sei. Fato é que esses primatas foram viver no chão, né? E aí, pronto. Uma vez no chão, a primeira, né, ou pelo menos uma das mais determinantes, né, características que se alteram nesse novo meio ambiente diz respeito justamente ao fato, né, desse quadrúpede já não nem a necessidade e nem a vantagem, né, de continuar andando de quatro no chão, né? Ele passa a se erguer. E aqui uma coisa que eu chamei a atenção foi que ele passou a comer raízes, né? Sei lá, tubérculos. Felipe, seu microfone está aberto. Sei lá, se você espirrar, todo mundo vai ouvir. Então, e esse negócio de comer outras coisas que não frutas desenvolve a dentição. E esse negócio de desenvolver a dentição não, porque, entre outras coisas, como ele diz aí, vai permitir a ingestão, né, a deglutição, vai permitir com que ele coma carne, né? A princípio crua, lógico. Vai demorar um bocado até ele desenvolver a técnica de fazer fogo, que vai mudar um bocado de coisa também. Mas vai ser lá na frente. Bom, aqui ele diz que a postura ereta desenvolve... Vocês percebem que esses fatores, eles não se relacionam de forma causal. Não é aqui uma causa e o outro é um efeito. Esses fatores, é evidente que a postura ereta, né, ela determina uma série de coisas. Mas essas coisas que ela vai determinar vão retroceder sobre ela. É por isso que, ainda que você tenha causas, essas causas vão sofrer efeitos daquilo que ela causou. Quer dizer, nós temos determinações concomitantes ou concorrentes, né? Elas passam a se enredar, né? É como uma rede, né? Aqui e ali você tem
o encontro desses vetores aí, ou desses fatores, e o que é um pouco ainda mais importante e um pouco difícil, né? Se mapear nesse caso, é o peso, né? Digamos, a preponderância de cada fator no momento em que volta, né, a se enredar com os demais. Bom, mas aí a postura ereta, diz ele aqui, permite, em primeiro lugar, que se amplie no campo de visão, né? Ele vai falar da aproximação dos olhos na face, e isso permite a ampliação do espectro visual. E a tridimensionalidade foi a última coisa que a gente leu. Aliás, acabo de ver que tem um asterisco ali que queria indicar justamente que a gente parou aqui. A tridimensionalidade favorece a percepção de distância. Essas coisas todas, né, dizem respeito, portanto, ao sentido da visão, e isso significa que você não tem, né, somente um desenvolvimento do sentido mesmo, né, do órgão, né? Você tem um sentido, um desenvolvimento da consciência, porque esses sentidos estão levando informação para algum lugar, onde ela vai se processar. É lá na consciência que a gente recebe essas informações, processa as informações e passa a fazer coisas do tipo cálculo de distância, né? Isso aí tem tudo a ver com desenvolvimento do cérebro, né? A postura ereta, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, também tem tudo a ver com o desenvolvimento, né, do crânio, do telencéfalo, do córtex, etc. Ele falou ali da possibilidade de liberar as mãos, né, e vai falar também do desenvolvimento de uma habilidade com esse dedo aqui, né? E isso, evidentemente, tem a ver não simplesmente com essa nova forma de se caminhar, mas tem tudo a ver com desenvolvimento também não só de ferramentas, mas da habilidade de se usar ferramentas, né? Uma habilidade que significa, portanto, um desenvolvimento da subjetividade, tal como aconteceu com a visão. Todos esses desenvolvimentos são desenvolvimentos não apenas do cérebro, mas daquele processo que ocorre sobre o cérebro, né? Sobre as sinapses. E nós estamos falando aqui da mente, né? Da consciência. Então, ele fala que da caça, né? Em uma caça, a partir da liberação das mãos, nós nos tornamos capazes de arremessar coisas, né, contra a caça. Arremessar uma pedra, pensem bem, não é uma coisa banal, apesar de parecer, né? Essa espécie até então não era uma espécie caçadora, e tornar-se caçador significa que você está ali diante de um animal, né, que está a uma certa distância, que você, né, de algum modo calcula. Você também calcula a velocidade desse animal, portanto, o ponto onde ele vai estar quando você atirar determinada coisa nele. Você está calculando o peso dessa coisa que você vai atirar, né? Você está também pensando a forma como você vai jogar esse negócio, né? Tem aquele negócio de você imaginar um eixo, né? Onde em determinado momento você solta a pedra, a lança, sei lá o quê, né? De modo que o negócio vai em direção ao bicho. Todos esses cálculos são feitos ali ao mesmo tempo e num instante, né, que é um instante muito rápido.
bobeou, tem que se refazer, né? Esses cálculos todos, ou pelo menos uma grande parte, né? Você não tem que ficar calculando o peso da pedra o tempo inteiro, mas você tem que calcular esse peso em relação às outras coisas que você está medindo, né? Eu estou falando isso porque isso é uma tremenda de uma forma de se desenvolver a sua própria natureza e a sua subjetividade a partir da sua atividade, né? A partir de um momento em que o meio ambiente também mudou bastante, né? E vejam, isso aconteceu em pouco tempo, né? Do Australopiteco, né? 4,4 milhões de anos, né? Até o Homo habilis, 2 milhões, né? 1,6 milhão o Homo erectus, né? Isso, o fato dele, né, surgir depois também não significa que surgiu do Homo habilis, foi o que eu tinha, foi o que eu quis dizer com aquele negócio de bifurcações, né, nesse desenvolvimento. O homem neandertal, todos esses aí, certamente, talvez, eu não sei o Australopithecus, mas o Homo habilis provavelmente já era caçador, né? Esses fósseis, o interessante é que você não encontra só os ossos, né? Você encontra, por vezes, alguma coisinha qualquer que o sujeito produziu, né? Então, você tem evidências de desenvolvimento cultural já a partir do primeiro deles. Eu não sei se eu falei aqui, mas aquele primeiro ancestral direto de um hominídeo, ou seja, aquele que deu origem aos Australopithecus, que eu chamei ali de elo perdido, provavelmente, o que faz dele um ancestral direto, né, do hominídeo? O salto da determinação causal mecânica da natureza para uma autodeterminação, né? Ou seja, esse ancestral, ele já provavelmente, né, produzia algo que superava, né, a natureza mesma. Ele não era simplesmente um bicho que vivia daquilo que ele encontrava, né? Então, essa produção de coisas, ela também é determinada pelo fato desses seres aí, essas espécies todas, conviverem, né, socialmente. Essa convivência e o fato de haver produção cultural indica desenvolvimento de linguagem, né? Isso aí é um fator que, claro, nós vamos observar um pouco à frente, ou melhor, em outro texto, que animais também desenvolvem ou dominam certos, digamos assim, tipos de linguagem, mas não todas as formas de linguagem. E quando falamos da linguagem humana, nós falamos principalmente de uma linguagem simbólica, né? Não lidamos simplesmente com indícios, né? Não lidamos simplesmente com ícones, né? Os animais não reconhecem, acho que não, né? Ícones, mas indícios sim. Símbolo já não tem nada de natural, né? O ícone ainda pode ter, né? Você coloca um espantalho numa plantação, né? De algum modo aquilo ali, o pássaro, né? Aquele negócio que finge ser alguém tomando conta, né? Não sendo alguém, também não é um indício de que a plantação tem dono, né? Nesse caso ali, talvez a gente pudesse dizer que há um ícone
né? Acontece que pássaros são o que há de top no desenvolvimento, né? Na escala zoológica, junto dos mamíferos, né? Eu duvido que um anfíbio, um réptil, tenha qualquer noção, né, do que seria um ícone, mas as aves, aparentemente, sim. Deixamos isso para depois, tá? Então, vamos aqui sublinhar isso. Caça. Teve a ver com postura ereta e, é claro, disponibilidade de alimentos, né? Ele fala aqui do uso do dedão do polegar. Polegar. Pronto. O polegar nos permite, né, movimentos, desde, como ele diz aí, segurar uma clava, né, até um bisturi. Segura coisas. Bom, ele segura. Outros bichos também seguram, né? Agora, se eles realmente estão ali, né, utilizando o polegar de uma forma independente dos dedos, o que, aliás, Cortella não diz aqui, mas nossos dedos também agem de forma independente uns em relação aos outros, né? Aí eu já não sei se o macaco faz isso. É possível que sim, né? O macaco, na verdade, aprende muitas coisas e muito rápido, né? Não vamos ver um macaco virar homem, né, gente? Isso aí, tem gente que fica falando isso para querer, de algum modo, colocar um argumento contra o Darwin. Minha gente, o que o Darwin fala, né, quando ele fala de transformação de uma espécie, né, de uma nova adequação a um novo ambiente, ou, se quisessem, a evolução de uma espécie, é um negócio que acontece ao longo de alguns milhares de anos, né? Não é assim uma coisa que você vai... Bom, mas se você quiser ver um caso de um organismo muito simples, é possível, né? Se alguém aí quiser refutar Darwin, faça, por exemplo, a seguinte experiência. Está lá tomando um antibiótico. O médico falou, você vai tomar esse antibiótico aí por 15 dias. Mas passou 5 dias, você já está legal, né? Por que você ainda vai tomar mais 10? Para de tomar, então, um antibiótico. E aí você vai depois ter uma prova concreta da verdade do que o Darwin falou no seu estômago, no seu intestino, uma infecção generalizada que antibiótico nenhum vai poder combater, porque o que você fez ali foi criar superbactérias, o que, aliás, também já se tornou um problema, segundo a indústria farmacêutica. E a questão agora é o que fazer. Criar um super antibiótico, daí as bactérias, os micro-organismos se adaptam a um super antibiótico. O que vem depois disso? Né? Como se a gente já não tivesse um vírus e outras coisas mais para nos preocupar, um permafrost derretendo lá no Ártico, cheio de coisinha, bactéria, vírus, altos micro-organismos que a gente nem faz ideia, prontinhos para sair por aí, né? Infestar o mundo, novas pandemias, vamos deixar isso para lá. Enfim, ele fala aqui da expansão do massa encefálica do cérebro. Ele fala aí que ele é proporcionalmente o maior entre todos os mamíferos. E aqui ele fala uma coisa interessante. Ocupa quase todo o espaço do nosso crânio, essa caixa óssea que, à custa de muita seleção ao longo do tempo, protege
a massa. Interior. O que a gente precisa aqui acentuar, sublinhar, não foi natural. Essa seleção aí, claro, no começo e sempre há um elemento, né, digamos assim, naturalidade no processo. Acontece que lá para as tantas, essa seleção passa a ser artificial, né? Acontece que os indivíduos passaram a nascer com um crânio ainda em formação. Isso que hoje a gente olha na cabeça de um bebê, né? E chama de cocuruto mole, eu não sei, deve ter outros termos, eu só conheço isso. O fato dessas crianças nascerem com o crânio ainda por se fechar, né, desenvolver e ficar, digamos assim, pronto, né, para proteger o cérebro, fez com que esses seres, essa espécie aí, passasse a cuidar dos indivíduos porque eles eram realmente muito mais frágeis, né? Então, com isso, de algum modo, nós temos aí o surgimento da infância, né? Até então, tá mamando, né? Beleza. Desmamou, cada um tem mais o que fazer, ó. Toma aqui um negócio, uma pedra, vai caçar. Né? Não tem essa de infância, muito menos adolescência, que é coisa ultra recente, ultra moderna. Né? E outra coisa, esses indivíduos, né, que demandavam esse cuidado, por ter o crânio ainda em formação ao nascer, desenvolviam uma capacidade, uma habilidade, uma inteligência muito maiores, muito mais, digamos assim, efetivos, né, para todas as atividades e para criar novas atividades, etc., né, de tal modo que os indivíduos que foram realmente permanecendo, se mantendo, foram esses. Né? Então, esse negócio aí do crânio, né, do cérebro, do desenvolvimento do cérebro, ele se dá por uma seleção natural até um certo ponto. A partir dali, tudo que veio depois, e foi bastante coisa, e ainda é assim, acontece por intervenção humana sobre a própria natureza, né, do corpo. Ele fala que, olha, essa é a determinação natural, né? O bombeamento do sangue era menos árduo quando na horizontal. Ao ficarmos eretos, por questões gravitacionais, as partes superiores do corpo, como a cabeça, demandaram aumento de vascularidade, capilaridade para a distribuição de sangue. Então, aqui está, né, um fator, ou pelo menos um dos fatores, como a gente viu, há outros, né, que nós podemos chamar aqui de fatores ou, né, determinações naturais. Oi. Desculpa te interromper. É porque o professor da próxima aula já abriu a aula também. Desculpa te interromper. Senão a gente passa do horário. Tudo bem. O que importa é o seguinte: nós chegamos ao fim dessa parte, né? Nós terminamos. É feriado. Ok? Oi? Segunda-feira que vem é feriado. A próxima segunda? Dia 12. É feriado? É verdade. Bom, tudo bem, né, gente? Sendo feriado, eu espero que vocês aproveitem. Para mim, todo dia aqui na pandemia acaba sendo feriado e dar aula, para mim, é sempre um prazer. Enfim,
nós nos encontramos quando houver aula. A gente termina esse texto. Eu tô te falando. Oi? Por causa da prova, que tinha falado semana que vem. Não esquenta não, só. Tá? A gente tem que terminar o texto. Aí a gente vê esse negócio. Beleza? Bom, tá, jóia. Muito obrigado, pessoal. Corre lá para outra aula. Boa noite. Nos vemos em breve. Um abraço para vocês. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Oi, Marco Túlio, você quer dizer alguma coisa aí? Não, é o Amos. Fala aí, ó. Boa noite. Opa, esse texto está lá na aba de arquivos? esse aqui tá. Não, beleza, então. Vou dar uma... Ele com todos esses sublinhados, tá? Que eu tenho feito. Tranquilo, então, Eric. Obrigado aí, boa noite. Beleza. Eu que agradeço a vocês. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ah, é? Que pena. Não vi, não. Não vi, não. Ainda não.